se aproxima da doença física, a gente tem que levantar a hipótese também psicológica de um tipo de doença que todo mundo conhece, que são as doenças psicossomáticas, né? Uhum. E é a influência da nossa maneira de encarar a vida, de lidar com os afetos ou ser capaz de autoconhecimento, que poderiam gerar situações de doenças chamadas autoimunes. E todas elas, vamos dizer assim, são divisões internas que atacam a nós mesmos. Por isso que se chama doenças autoimunes. E o câncer é considerado também uma doença, de certa forma, autoimune. Por isso que sempre que eu me aproximo de uma problemática grave física, principalmente as chamadas doenças autoimunes, sempre se aconselha uma terapia, porque pode estar havendo uma dissociação interna que, como eu não resolvo psicologicamente meus problemas e eles passam a ser crônicos, eles podem interferir na estrutura corporal e aí nos aproximar das chamadas doenças psicossomáticas, que tem um componente psíquico muito forte. Tá, e que bom que cada vez fique bem mais claro isso, porque daí, no momento em que você tem algum tipo de doença, tu tem que fazer uma busca, não apenas com a questão, digamos assim, orgânica, física, de fluidos e tecidos e tal. Tu tem que ir mais no profundo para saber, de repente é uma decisão que tu não quer tomar, de repente é uma mágoa que ficou, de repente é um não que tu não soube dizer, de repente uma raiva, né, de alguém que ficou lá no passado. Lembra que nós falamos, né, Beatriz, aquele meu paciente de 28 anos que sofreu uma perda amorosa de alto nível e que depois dizia para mim durante 8 meses, eu já morri, o meu corpo não sabe, eu não vou me matar, mas eu já morri, doutor. Mas eu dizia, mas fulano, tu perdeu a noiva, ela te abandonou, se apaixonou por outro, tu tem 28 anos, vamos... E ele, doutor, eu venho aqui, vou continuar vindo, mas eu já morri, só o corpo ainda não sabe. E insistia, tomou remédio, tudo, e 8 meses depois me aparece um timoma, né? Que é um câncer altamente invasivo que mata ele em mais 8 meses no máximo. Olha só, isso aí indica que uma perda afetiva, uma problemática afetiva de nível pesado, pode fazer uma intervenção física a ponto de eu me encaminhar para um suicídio lento sem me matar realmente, mas que eu quero morrer. Sim. Então tu vê que realmente casos como esse, assim, que não deu para fazer nada, são nitidamente, não são comuns, eles são raros, mas nessa gradação mais grave até as menos graves, vários eventos podem causar essas problemáticas psicossomáticas que, se tu faz ao mesmo tempo um acompanhamento psicológico e percebe coisas que tu não está percebendo, pode haver uma mudança essencial e de melhora enorme, como no caso que tu apresentou. Uhum. Agora, que no caso específico, ele mesmo anunciou, né, que ele estava morto. Ele Só insistia que tem muita gente... que o trauma... Mas tu vê, eu dizer assim, uma perda amorosa, eu estou morto, é uma coisa que ele sabia que o amor que ele tinha por ela e o envolvimento, eu chamo isso de esses amores obsessivos em que o outro passa a ser uma espécie de vida minha, quer dizer, eu fico fusionado com o outro e o outro passa a ser aquilo que eu quero que seja, e na realidade eu quase fico univitelino com ele, tipo aqueles gêmeos que do mesmo óvulo são 2. Essas fusões, se não são bem elaboradas e surgem esses problemas mais graves de perda, podem gerar uma perda essencial até do sentido de vida, que esse caso é um paradigma. Sim. Mas... Então tu vê como é pesado, né? Pesadíssimo. Então, com isso, nós estamos indo para
uma linha assim: bom, se tu tem uma doença mais grave, procura, além dos tratamentos físicos todos que tu vai procurar e vai acessar, tu também te acesse ou acesse posições mais sofisticadas psicológicas para fazer uma avaliação de como é que tu está levando a vida e quais são as crises ou problemas psicológicos que tu tem. É nesse sentido. Uhum. Veja que nós estamos, assim, de uma certa maneira, parece que numa espécie de antessala de realmente passar para o nosso inconsciente, para a nossa mente, para a nossa capacidade pessoal, uma fortaleza enorme de crença em si próprio. Porque a gente sempre pensa, eu estou com um problema porque eu fumei. Eu estou com um problema que também, obviamente, também ajuda, né? Eu estou com problema porque eu tomei muito remédio. A gente sempre culpa alguma coisa fora. E quando alguém te pergunta, mas tu tem alguma mágoa, tu tem alguma raiva? Geralmente a gente, não, eu não tenho, eu esqueci, eu sempre relevei, eu não guardo essas coisas. Mas parece que daí, assim, pinta aquele grande ponto de interrogação. Existe alguma coisa que está lá dentro e que tu precisa desvendar para não colocar a culpa só nas coisas fora de ti. Exatamente, essas perspectivas onde a gente trabalha coisas, porque aí é que entra o ponto esse que nós sempre falamos, pensar a dois, pensar a três, mas no caso sempre a terapia pensar a dois, eu ter perto de mim alguém, uma pessoa que é capaz de levantar hipóteses novas sobre situações que eu vivi e que eu nem tinha a mínima ideia de que poderia se pensar daquela ou da outra forma diferente. Então, essas capacidades vão aumentando a nossa capacidade de autopercepção, no sentido de problemas mais inconscientes, tipo a culpa, ressentimentos, problemáticas afetivas que eu não me dou muito conta porque ficam meio soterradas. E que com esses puxões, vamos dizer, de uma terapia, de levantar hipóteses sobre determinada situação ou determinado relacionamento, nos dão condição de insights, de percepções muito poderosas. Eu estou me lembrando de uma paciente minha que está há 3 anos comigo, bem jovem, cheia de problemas sexuais, de intimidade, de uma série de coisas, que agora ela diz assim, mas Maia, parece assim, que de vez em quando eu me dou agora conta de coisas que antes eram quase óbvias e eu não me dava conta. E aí eu me dá um estalo que eu abro campos onde eu percebo uma série de outras coisas que me dão cada vez mais autonomia e capacidade de lidar com aqueles problemas que antes eu era vítima deles, quase como se eu fosse 2 ou 3. Então, esta capacidade de autopercepção só vai acontecer na medida que eu sou capaz de entender essas dinâmicas que são assim meio obscuras, mas que a dois podem se clarear muito. Como se tu acendesse luzes onde está tudo escuro e eu não enxergo nada. Mais ou menos assim. Uhum. Olha, nós temos aqui uma... Lembra que na semana uma pessoa falou que não suporta o cheiro do marido? Ah, foi. Ela está aqui agora de novo e disse que teve uma crise nervosa e falou para o marido tudo assim, despejou o assunto, dizendo que não suporta ele, não suporta o cheiro dele. E, Bia, ele me convidou para fazer uma terapia. Disse que nós temos que investir nisso, que isso deve ser alguma fase que a gente está passando. Eu chorei muito, comentei sobre o programa
e ele disse que eu continuasse ouvindo, que me fortalecesse, porque ele também não anda bem, mas que nem pensa em ficar longe de mim. Me chamou para a gente procurar um terapeuta. E eu não sei se vou ou se não vou. O que vocês acham? Mas olha, tu vê, são posições, e vamos dizer assim, até terapêuticas, em que a hipótese de procurar o terapeuta é válida, mas só o fato dela ouvir o programa e poder falar com ele, já começou uma estrutura terapêutica de aproximação, de percepção mais profunda de onde está o problema e que tipo de relação eles estavam mantendo, que agora parece que ficou capaz de ser mais criativa e profunda, porque ele diz, olha, apesar de tu não gostar de mim assim, que se materializa nesse cheiro que tu diz que não suporta, isso pode ser uma materialização da nossa incomunicabilidade. E agora nós dois estamos nos comunicando e um dizendo para o outro que ainda nos amamos e queremos continuar juntos. Só isso já é um avanço terapêutico fantástico. E veja que ela coloca aqui, ela diz algumas coisas, depois eu vou lhe passar, mas ela diz aqui que ela chorou muito e que ela não sabia que ela tinha tanto choro. E tu vê, o choro também tem uma característica de, vamos dizer assim, depurar mágoas. O choro simplesmente dissolve ressentimentos, mágoas e situações assim insolúveis internas. Então, as lágrimas são quase como uma espécie de ácido que dissolve ressentimentos e mágoas. Então, sempre que tu tiver algum momento em que a emoção vem e que tu pode chorar, mesmo que tu tenha vergonha naquele momento, tu te levanta e vai para um lugar onde tu pode degustar esse choro e te atirando nele, porque o choro tem uma capacidade terapêutica fantástica em função desses afetos reprimidos. Pois é, agora que bom que ela tem essa capacidade, porque parece uma represa, né? Que ela abriu umas comportas aí. É um verdadeiro, vamos dizer assim, antes de nós nos tornar brumadinhos, e quando a ruptura é catastrófica, eu poder descobrir formas de deixar as pressões desaparecerem sem destruição, né? Sim. Muito bem. Se eu tenho represas internas, que eu as represo e não percebo a carga que eu vou tomando ou vou tendo que segurar, quando rompe, aí por isso que eu usei a metáfora daquela tragédia de Brumadinho, né? Sim. Eu não sei lidar com as minhas represas internas, então quando elas rompem, posso destruir muita coisa que poderia ser mantida se eu cuidasse mais dos meus afetos reprimidos. Pois então, aqui temos um amigo que está comentando que ele é tarado por futebol, completamente tarado por futebol, palavras dele, e que a mulher dele sempre suportou isso, não brigando com ele. Ele vai uma vez por semana jogar com os amigos e sempre que tem jogo do Internacional, ele vai também, né? E gosta de falar sobre futebol. Aprendeu a nos escutar por causa... enfim, mas ele diz assim que de uns tempos para cá a mulher resolveu implicar. Está implicando com tudo. E eu já falei para ela, é a minha única maneira de distração. Não vou parar. Para mim vai ser ou dá ou desce. Lembra dessa expressão, Beatriz? Lembro. Essa é da década de 70, eu acho, né? Ou dá ou desce.
Mas ele só diz isso. E aqui ele fala